Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao seu canal, o canal do estudante. Eu sou a professora Aniele Freitas, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês para a gente compartilhar um pouquinho aí de conhecimento, compartilhar um pouquinho dessa caminhada rumo à aprovação lá no seu concurso público. Hoje, pessoal, a nossa videoaula é muito importante, nós vamos analisar essa banca aqui, Instituto Unifil. Uma banca que vem aí despontando nos concursos aí de bastante relevância, em cidades importantes do país. Então, é preciso que a gente analise com bastante critério como o Instituto Unifil vem abordando aquele conhecimento que ele traz lá no edital, do conteúdo programático do edital. Vamos analisar, então, algumas questões hoje, vamos resolver essas questões. E aí a gente vai observar que o Instituto Unifil é uma banca muito voltada para o conhecimento gramatical. Então, se você está começando a sua caminhada aí, muita atenção na base do seu conhecimento em língua portuguesa, porque essa base vai ser muito importante para que a gente consiga resolver as questões lá na hora do seu concurso. Fica aqui com a gente hoje vai analisar a relação verbal dentro da sintaxe. Vamos analisar, então, transitividade verbal, os aspectos verbais, tudo que pode envolver o assunto verbo numa relação sintática dentro das questões da banca Unifil. E isso serve para você que está se preparando para outros concursos também, porque, como eu sempre falo, gente, verbo é conhecimento fundamental. Ele precisa estar bem sedimentado, bem consolidado e sempre revisado. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, vai aqui embaixo, se inscreva, ative as notificações, pessoal. Isso é muito importante, porque a gente tem sempre material novo. E para você ficar sabendo desse material novo, tem que ativar a notificação. Fica aqui com a gente, então, que a gente está indo agora para mais uma videoaula. Vamos lá, pessoal. Questão Unifil do ano de 2019. A gente vai analisar como é que a banca espera que você, candidato, aplique o conhecimento que você tem em língua portuguesa. Vamos analisar, então, esse enunciado. Olha o que a banca pede. Assinale a alternativa que apresenta um verbo conjugado em terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Então, a gente precisa encontrar aqui... Nossa, é um enunciado que chega a dar um pouco de falta de ar, né? A gente precisa encontrar aqui um verbo. O que ela quer? Que você saiba o que é verbo. Primeiro, você tem que saber o que é verbo. Depois, você tem que saber qual é a terceira pessoa do singular. E depois você tem que saber exatamente o que quer dizer um verbo no pretérito perfeito indicativo. O que ele traz, né? Então, vamos começar aí, ó. Verbo. Verbo é a palavra que vai expressar uma ação ou um estado de ser. E vai trazer aí essa noção de tempo dos acontecimentos, né? Algo que aconteceu ontem, no passado, algo que acontece hoje no presente, ou algo que acontecerá amanhã, no futuro, ok? E aí a gente vai para a relação da pessoa gramatical. Terceira pessoa do singular, qual é? É o ele, né? Ele ou ela. É a terceira pessoa do singular. Então, o verbo ele tem que estar flexionado nessa pessoa gramatical. E ele tem que estar no pretérito perfeito do indicativo. Nós vimos aqui, em algumas videoaulas passadas, está aqui no canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo, uma videoaula específica sobre verbos. Eu trago para vocês todo o conhecimento que vocês precisam ter, seja começando a sua caminhada para o concurso, seja já revendo alguns pontos. Conhecimento verbal, eu insisto, é um conhecimento que você tem que bater sempre, porque ele é muito importante. E ele é básico para você conseguir resolver outros termos, né, oracionais ali. O verbo ele é fundamental. Então, conhecimento verbal, tem uma videoaula específica aqui no canal sobre isso. E nós vimos lá nessa videoaula que o pretérito perfeito do indicativo, ele é uma ação acabada. Ai, o que é uma ação acabada, Aniele? Eu não sei. Uma ação acabada é aquela ação que dá uma ideia de algo que começou e terminou no passado. Olha a diferença de você dizer assim, ó, eu estudei francês. Eu estudava francês. Quando você fala eu estudei, a noção que a gente tem é que a ação ela começou e terminou no passado, né? Agora, quando você fala eu estudava francês, não dá para a gente ter certeza se você realmente estudou ao ponto de concluir o francês, né? Porque você diz
eu estudava. Estudava era algo recorrente no passado. Então, essa é a diferença do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito. No pretérito perfeito, a ação ela foi pontual. Eu fiz uma única vez ou eu fiz de forma acabada. No pretérito imperfeito, a ação ela era recorrente, ela não traz uma ideia de algo que tenha sido acabada. Então, quando eu falo eu fazia, parece que eu fiz, né, algumas vezes e não dei a ideia de ter concluído ou não aquilo no passado, porque a ideia de conclusão é do pretérito perfeito, ok? Esse é o conhecimento básico, é o conhecimento fundamental que você tem para começar a resolver essa questão. Então vamos lá, vamos analisar aqui as alternativas que diz o seguinte: o passeio termina seguindo pela Augusto de Lima. Então olha só, o passeio termina. Olha o verbo aqui, ó, termina. Ele termina. A gente tem um verbo na terceira pessoa? Tem. Só que o termina aqui, do verbo terminar, está no presente. Eu termino, tu terminas, ele termina. Então, a gente não tem aqui um verbo no pretérito imperfeito. A gente tem um verbo, sim, no presente, ok? Vamos à letra B. Com investimento de argamassa em tom de concreto. Olha a necessidade que você, candidato, que é uma necessidade assim fundamental, você saber exatamente identificar um verbo. Você sabe que uma das maiores dificuldades das pessoas que começam a estudar a língua portuguesa é saber diferenciar um substantivo de um verbo, né? E aí a gente tem na letra B uma sentença formada, né? Uma sentença estruturada, mas sem a presença de um verbo. A gente não tem verbo aqui. Ó, com investimento de argamassa em tom de concreto. Ah, mas como é que eu vou saber se tem verbo ou se não tem? Aí vale a dica, né? Dica lá da professora do ensino fundamental. Verbo tem que ser conjugado. Se a palavra não der para conjugar, não é verbo. Como é que a gente conjuga? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, por exemplo, dá para conjugar revestimento? Eu revestimento, tu revestimento, ele... Não dá. Então não é verbo, né? Essa era a dica básica da língua portuguesa para a gente saber o que é verbo, ok? Vamos lá então para a letra C. Considere bares e restaurantes como o Lua Nova, Objetoria, Dube, Nini e Arcângelo. Bem, então a gente tem aqui o verbo considere. Olha só, considere. Considere, gente, é um verbo no modo imperativo. Observe que o modo imperativo é aquele modo verbal que vai trazer para a gente uma ordem, uma solicitação, né, ou uma ordem. E aí, quando a gente fala, ó, considere, considere é uma ordem, né? Considere, leve em consideração, considere. Então, aqui a gente não tem verbo no modo indicativo, a gente tem um verbo no modo imperativo. Está até na terceira pessoa também. E aí, lá naquela aula sobre verbos que a gente tem aqui no canal, vocês podem ver como é conjugado o modo imperativo. O modo imperativo ele vai ser conjugado no imperativo afirmativo e no imperativo negativo. Ele não tem essa relação de tempo, né? Passado, presente e futuro. Ele é só imperativo afirmativo e imperativo negativo. E aqui a gente tem o imperativo afirmativo. Considere, mandando a pessoa considerar, ok? Vamos ver, então, a letra D. O viaduto foi criado. Ó, a gente tem aqui, ó, foi criado, isso aqui é uma locução verbal. O que é uma locução verbal, gente? A gente tem um verbo que é o verbo principal e um verbo que é o verbo auxiliar. O verbo principal, ele fica inalterável. E o verbo auxiliar é que é flexionado na locução verbal. Então, a gente tem aqui, ó, foi criado. Esse aqui é o nosso verbo auxiliar e o criado é o verbo principal. Vou anotar aqui para que vocês saibam. Vou até apagar, ó, aqui, vou apagar para eu anotar aqui embaixo para ninguém esquecer. Olha só. Foi criado. O que a gente tem aqui em foi criado? Ó, a gente tem foi criado, é uma locução verbal onde o foi é o verbo auxiliar e o criado é o verbo principal, tá? Então, aqui, ó, foi criado. No verbo auxiliar, a gente tem a flexão. No verbo principal, a gente não tem a locução. O verbo principal, ele se mantém, ok? Na locução verbal, o verbo principal, ele se
mantém. Então, a gente vai ter aqui, ó, verbo auxiliar, que é o verbo ser, ele está no passado, ele está no pretérito. Que tipo de pretérito ele está, gente? Vamos pensar aqui, ó. Se eu disser foi criado, parece que algo foi criado uma única vez, certo? Agora, se eu disser que ele era criado, parece que ele foi criado mais de uma vez. O fato de criar, né, ele acontecia com recorrência. Então, por exemplo, se eu disser esse material, ele era criado no período da manhã. Ele era criado, parece que ele era sempre feito no período da manhã. Agora, se eu disser assim, esse material foi criado no período da manhã. Foi criado dá uma ideia de algo que aconteceu uma vez só. Aí a gente tem essa ideia da ação acabada exigida pelo pretérito perfeito do indicativo. Então, onde é que a gente tem aqui um verbo na terceira pessoa? Vamos ver se é terceira pessoa? Foi. Eu fui, tu foste, ele foi. Olha aí, terceira pessoa do singular. Então, exatamente aqui na letra D, a gente tem uma locução verbal que está expressando para a gente, ó, aqui, o verbo, né? Este verbo aqui, o foi, na terceira pessoa do singular. E está no pretérito perfeito do indicativo. Por quê? Da ideia de uma ação que começou e foi feita uma única vez ou que não era feita com recorrência, uma ação acabada, ok? Então, aqui ó, a letra D está correta. Vamos analisar a letra E para a gente ver por que não pode ser a letra E? Na letra E diz o seguinte, cada um inventa sua própria cidade. Quando eu tenho aqui o verbo inventar, cada um inventa, eu tenho aqui um verbo no presente. Eu invento, tu inventas, ele inventa. Está no presente, né? Inventa, presente. Aqui a gente tem um verbo no presente. Está na terceira pessoa? Está, mas está no presente. Por isso que a letra E também está errada. Então, o gabarito desta questão é letra D de dado. Questão Unifil aí, gente, de 2019. Vamos analisar aqui essa questão. Observe o que pede enunciado. Assinale a alternativa que apresenta um verbo intransitivo. Então, vamos lá. O que é um verbo intransitivo, gente? É um verbo que não precisa de complemento. Eu tenho um verbo e o próprio verbo ele consegue trazer nele, expressar a partir dele tudo aquilo que precisa ser dito. Então, quando eu falo assim, ó, a plantinha morreu. Quando eu falo morrer, morrer é um verbo que traz um significado nele mesmo. Eu não preciso completar com mais nada. É diferente de eu dizer, por exemplo, ó, essa planta pediu. Pediu o quê? Pediu água, né? O verbo pedir, ele é um verbo que precisa de um complemento. É diferente de morrer. Pedir precisa de complemento. Morrer não precisa de complemento. E assim a gente vai analisar vários verbos na língua portuguesa. Gente, atenção que a Unifil gosta bastante de cobrar enunciados dessa forma. Identifique a alternativa em que apresenta um verbo. Então, você tem que saber o que é verbo, você tem que saber o que é um verbo intransitivo. Essa matéria aqui, para que você encontre, para que você estude sobre os verbos transitivos e intransitivos, você precisa analisar a transitividade verbal, né? A transitividade verbal vai trazer para você o seguinte, ó, que os verbos, eles podem ser transitivos ou intransitivos. Eles vão ser transitivos quando eles precisarem de complemento. Então, quando precisarem de complemento, serão transitivos. Quando eles não precisarem de complemento, aí eles serão intransitivos, ok? Então, a gente está aqui em busca de um verbo que seja intransitivo, ou seja, que não precisa de complemento. Vamos analisar, então. Vamos começar de baixo para cima. Letra E diz o seguinte, a socióloga Zeynep Tufekci escreveu um artigo. Vamos direto no verbo?
Vamos lá, a socióloga, ela escreveu. Eu posso parar aqui, ela escreveu? Não. Ela escreveu e eu vou perguntar, ela escreveu, mas ela escreveu o quê? Né? E aí eu preciso de um complemento. Esse aqui é um complemento, né? Chamado, nesse caso aqui, de objeto direto. Mas vamos lá. Então, na letra E, eu não tenho um verbo intransitivo. Eu não tenho aquele verbo que tem um sentido por ele mesmo, que não precisa de complemento. Vamos analisar a letra D. YouTuber, o grande radicalizador. Bem, aqui, mais uma vez, a Unifil colocando para a gente uma alternativa sem verbo. Galera, de olho nisso aí, hein? Mais uma vez, a Unifil colocando alternativa sem verbo, tá? Então, YouTube, o grande radicalizador. Não tem verbo. Então, a gente já pula essa aqui. Vamos à letra C. Os YouTubers não são médicos. Mais uma vez aqui, ó, os YouTubers não são. Verbo ser. O verbo ser, gente, ele é um verbo que a gente vai chamar aí, na verdade, né, na simplicidade do conhecimento, a gente vai chamá-lo de verbo de ligação, né? Ele vai ligar aí o sujeito ao predicativo do sujeito. Na verdade, o verbo ser, ele é um verbo que vai trazer uma noção do estado do ser, né? E não algo que seja uma ação, né? Não, ele não é um verbo nocional, ele é um verbo não nocional, ou seja, ele não traz aquela ação nele. Ele é um verbo que vai simplesmente trazer uma ideia de algo que seja um estado, que pode ser temporário, né? E por isso ele é chamado de verbo não nocional ou verbo de ligação, que vai ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, ok? Então, aqui, verbo ser não é um verbo intransitivo. Toda vez que você disser, você trouxer o verbo ser, você não pode parar a frase nele, né? Porque esse verbo ser não é um verbo intransitivo. Vamos colocar assim para que não haja dúvida. Tudo bem? Vamos agora à letra B. Ralvana gravou um vídeo pedindo desculpas. Vamos ao verbo. Olha aqui o verbo, ó, gravou. Eu posso só dizer que Ralvana gravou? Não. Ela gravou, mas aí fica a dúvida. Ela gravou, mas ela gravou o quê? E aí, o que ela gravou, um vídeo, é o complemento desse verbo. Ok? Então, aqui a gente não tem um verbo intransitivo. A gente não tem um verbo que não precisa de complemento. Vamos analisar a letra A. A imagem viralizou. Olha aqui, gente, a imagem viralizou. A imagem viralizou. Depois de viralizar, eu preciso trazer um complemento para explicar o que, na verdade, eu quis dizer com viralizou? Não. Eu tenho aí em viralizar, eu já tenho um sentido completo. Todo mundo sabe o que é viralizar, né? É como morrer, nascer, anoitecer, entardecer, viver, cair, né? São verbos que não precisam de complemento após ele, porque o seu próprio sentido já está posto para quem lê e para quem ouve, ok? Então, a gente teria aqui, ó, a imagem viralizou. Aqui em viralizou, sim, a gente tem um verbo intransitivo, ou seja, o verbo que não precisa de complemento, ok? Vou colocar assim abreviado para caber. Um verbo que não precisa de complemento. Então, o nosso gabarito é a letra A, de amor. Vamos lá, pessoal, mais uma Unifil para a gente analisar aqui, que vai dizer o seguinte: assinale a alternativa incorreta. Então, a gente vai ficar de olho no que está errado. Olha aí que isso aí está sendo bem característico da Unifil, né? Trazer para a gente situações postas e a gente ter de dizer se está certo ou se está errado. Então, vamos analisar aqui. Vamos começar pela letra A, que diz o seguinte, ó, ela compartilhava vídeos em inglês e em espanhol. O verbo é intransitivo. Então, vamos analisar aqui, gente. Nós vimos já que o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Então, ela compartilhava. Compartilhava é o verbo. Se eu disser ela compartilhava, eu não preciso dizer mais nada? Fica claro o que eu quero dizer com
ela compartilhava? Ou será que eu preciso trazer algo que vai completar o sentido desse verbo? Eu preciso trazer, né? Porque se eu disser ela compartilhava, o que vai surgir para a gente? A dúvida. Compartilhava, mas ela compartilhava o quê? Ela compartilhava vídeos em inglês e em espanhol, ok? Então, gente, aqui o verbo, a afirmação está dizendo para a gente que o verbo é intransitivo, e não é. O verbo é transitivo, por quê? Porque ele precisa de complemento. Então, a gente já sabe que a incorreta que a gente está procurando está aqui na letra A, ok? Mas vamos analisar as outras para a gente ver por que as outras não podem ser. Ela compartilhava vídeos em inglês e em espanhol, o sujeito é simples? Ok, é isso. Ela, aqui é o sujeito com núcleo só. Se fosse ela e o namorado compartilhavam vídeos em inglês, aí o sujeito seria composto. Mas aqui eu só tenho um elemento nesse sujeito, só tenho um núcleo, ok? Então a letra B está correta. Vamos ver a letra C. Ela compartilhava vídeos em inglês e em espanhol. O objeto é direto. E aí eu venho aqui com vocês para a gente analisar o seguinte: objeto direto e objeto indireto. Quando é que eles vão acontecer? Eles vão acontecer quando eu tiver um verbo transitivo, um verbo que precisa de complemento. E como é que isso vai ficar, então, Niele? Olha só, eu tenho um verbo que é um verbo transitivo. Esse verbo transitivo, que é esse verbo que precisa de complemento, né? Quando esse complemento vier com preposição, eu vou ter um objeto indireto. E aí, galera, o meu verbo vai ser verbo transitivo indireto, né? Agora, quando esse meu complemento vier sem preposição, então eu vou ter um objeto direto. E o meu verbo vai ser automaticamente chamado de verbo transitivo direto, tá? Então, vamos analisar aqui, ó. Ela compartilhava vídeos em inglês e espanhol, o objeto é direto. Qual é o objeto aqui? Nós não vimos que o objeto é o complemento? Então, o complemento é, ela compartilhava o quê? Vídeos em inglês e em espanhol. Então, esse vídeos em inglês e em espanhol se liga ao verbo sem preposição, gente. Tem alguma preposição aqui no meio? Não tem. Então, eu já sei que esse objeto aqui, realmente, ele é um objeto direto. Esse complemento aqui, ele é chamado de objeto direto, ok? Porque não tem preposição. Então, vamos lá, letra D. Ela compartilhava vídeos em inglês e espanhol e é aditivo, correto, gente. E é conjunção aditiva. Aqui, ó, tá unindo inglês e em espanhol, corretíssimo. E a letra E, ela compartilhava vídeos em inglês e em espanhol. É preposição, correto. Aqui, ó, é preposição, ok? Então, nosso gabarito aí, a gente já viu lá desde o início, gabarito letra A de amor. Pessoal, vamos agora aqui observar essa questão. Vejamos que questão interessante a Unifil trouxe para a gente. Questão ainda de 2019 que vai dizer o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a classificação do verbo em destaque na oração a seguir. Gente, olha só, Unifil querendo que você saiba a classificação do verbo. Aí, né, quando o professor lá do ensino fundamental está trazendo a classificação do verbo, né, você acha, meu Deus, por que eu tenho que saber que o verbo haver, ele pode ter sentido do verbo existir, mas ele também pode ter sentido de tempo? Olha aí, Unifil cobrando do candidato conhecimento fundamental. Gente, isso aqui é praticamente o beabá do conhecimento verbal que a gente precisa ter para a gente poder fazer construções e análises sintáticas. É isso mesmo, é o gramatiquês aí da Unifil na ponta da caneta para você ter de resolver. Então, vamos lá. A gente tem o verbo a destacado, né? Verbo haver, dizendo o seguinte: há dificuldades como a falta de valorização da nossa profissão. Esse há dificuldade aí, há dificuldades, isso aqui, verbo haver com sentido de existir. Verbo haver com sentido de existir.
há dificuldades, existem dificuldades. E aí, a Unifil vem colocar a classificação verbal para a gente poder entender o que é esse verbo haver aí, né? Galera, isso aqui, se você está aí se preparando, você já sabe que verbo haver vai trazer para a gente aí uma oração sem sujeito. Por quê? Porque o verbo haver é um verbo impessoal. Quais são os verbos impessoais, gente? Verbo haver, verbo fazer, né? Quando o verbo fazer ele traz para a gente uma ideia de tempo decorrido. O verbo ser com a ideia de tempo também. Verbos que expressam fenômenos naturais, como chover, ventar, nevar, trovejar, relampejar, amanhecer, anoitecer. São verbos que são chamados de impessoais porque eles não se referem a uma pessoa do discurso, ao eu, tu, ele, nós, vós, eles. O que acontece? Esses verbos não são verbos que vão expressar ações que tenham como referência um sujeito, né, uma pessoa gramatical realizando aquela ação. Então, quando eu falo assim, ó, há dificuldades como a falta de valorização da nossa profissão, esse há dificuldades, eu vou chegar ao verbo haver, no há, e vou perguntar, quem há? Não existe quem há, gente, porque não há uma referência de pessoa gramatical. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu não posso dizer eu há dificuldades, tu há dificuldades, ele há dificuldades. Né? É um verbo que não vai se referir a uma pessoa do discurso. Por isso ele é chamado de verbo impessoal. Tá? Então vamos lá. Está dizendo aqui que é verbo intransitivo? Não, verbo intransitivo a gente já viu que é verbo que vai expressar ação e é verbo que não precisa de complemento, ok? Então, verbo que expressa a ação e não precisa de complemento. Não tem nada a ver com o verbo haver aqui, que nós já vimos que é um verbo impessoal, né? Verbo transitivo também não, porque o verbo transitivo ele vai expressar ação e ele vai pedir depois dele um complemento. É um verbo de ligação? Também não, gente. Não é verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? São poucos, né? A gente chama de... na verdade, os verbos de ligação são aqueles verbos que vão ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Por isso, ligação, né? E aí, ser, estar, parecer, andar, continuar, ficar, parecer, permanecer, tornar-se, né? São verbos de ligação. São verbos que vão estar numa oração ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. E verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo, gente? É um verbo antes de ser conjugado. Então, por exemplo, verbo cantar, verbo amar. Olha só, verbos que terminam em AR, em ER, ó, vender, por exemplo, ou IR, partir. Aqui, como seria o verbo, esse verbo aqui no infinitivo? Seria o haver, verbo haver. É o verbo no infinitivo, ok? Então, a gente tem aí como gabarito o verbo impessoal. Galera, se nós finalizamos essa primeira seleção de questões da Unifil, vem muito mais por aí. Nós temos outras videoaulas aqui no canal voltadas para a Unifil, não deixe de assistir. E eu quero lembrar você que todas essas aulas você pode aqui embaixo e baixar o material no link da descrição para acompanhar conosco. Um super beijo para você, fique com Deus e eu aguardo você na próxima videoaula. Tchau, tchau!